Olá a todos, adentrando então na aula de coleta seletiva, organizações de catadores e incentivos à indústria de reciclagem, nós vamos agora para a aula do tópico 2, das organizações de catadores, né? Nós vamos mostrar a contextualização desse pessoal tão importante no mercado da reciclagem na coleta seletiva. Bom, falando de organizações de catadores, nós vamos trazer uma contextualização histórica da luta desses catadores no Brasil, tá? Dos tipos de organizações de catadores que existem, as políticas públicas e o papel do catador, os benefícios que essas organizações podem trazer aos catadores e a estrutura dos galpões onde o serviço de triagem, de processamento dos materiais podem ser realizados, tá? Pessoal, essa classe de catadores é uma classe bastante importante dentro do mercado da reciclagem e do serviço de coleta seletiva. Uma classe sofrida, que ao longo dos anos foram buscando o seu apoio, o seu mercado, né, o seu espaço, tá? E nós tivemos um marco no Brasil, que foi o Movimento Nacional dos Catadores, que surgiu por volta do ano de 1999, né? Com o primeiro encontro nacional de catadores de papel, né? Esse encontro ele aconteceu no Brasil e mobilizou vários catadores, tá? Então nós temos essa foto emblemática desse movimento, né? Sendo criado para que fosse então promovida a luta pela conquista dos direitos dos catadores de materiais recicláveis, né? Dificilmente você vai ao município hoje, um lixão, e você não encontra um catador, né? Nas ruas ou em ferros velhos, né, nesses locais. Em 2001, nós tivemos o primeiro Congresso Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, em Brasília, né? Foi um evento que reuniu mais de 1.700 catadores, tá? E naquele momento foi promovida a Carta de Brasília. É uma carta que falava sobre todos os direitos e importantes para que fossem alcançados para essa classe, né? Como abertura de novos postos de trabalho, como reconhecimento da sua profissão. Até aquela data, nós não tínhamos, dentro da classificação brasileira de ocupações, a figura do catador enquanto trabalhador, né? Era uma figura totalmente informal, que muitas vezes as pessoas chamavam eles de catadores de papel, catador de ferro velho, ou o que é pior, catador de lixo. E ninguém é catador de lixo, ninguém quer lixo, gente. Os catadores são de materiais recicláveis, ele quer um material que pode ser vendido, comercializado e colocado um valor, né, econômico, haja visto que ele já tem um valor social. Em 2003, nós tivemos aqui o primeiro Congresso Latino-Americano de Catadores em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né, que reuniu catadores de vários países. Foi outro marco também da luta, e de lá para cá, esse movimento tem ganhado cada vez mais força, né? Em 2005 ocorreu o segundo Congresso Latino-Americano, né, que foi uma continuidade dessa articulação, só que na América Latina, e abriu várias frentes de luta na busca dos direitos para os catadores, né? Em março de 2006, o movimento ele faz uma grande marcha até Brasília, cerca de 1.200 catadores, e nesse mesmo ano é então assinado um decreto presidencial que promoveu a coleta seletiva solidária, obrigando os órgãos públicos federais a destinar os seus resíduos para esses grupos de catadores, tá? E antes mesmo, eu até ia falar no outro slide, mas eu deixei para esse que já estava escrito, em 2002, né, eu tinha falado que até 2001 ainda não tinha um reconhecimento, mas em 2002 nós tivemos então um reconhecimento da profissão dos catadores. Então, quando alguém pergunta qual a sua profissão, e no caso deles específicos, né, eles hoje podem dizer, na luz da Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, né, pela portaria 397, 9 de outubro de 2002, sob o código 5.192-05, a classificação que tem o nome por trabalhador catador de materiais recicláveis. Esse é o nome correto dessa profissão. Trabalhador catador de materiais recicláveis. Então não é catador de lixo, tá, pessoal? Nem catador de papel apenas, mas dos materiais em geral. Outra característica importante dos catadores, você está vendo aí na foto, uma senhora. Essa é uma figura emblemática. Por quê?
Enquanto a maioria dos catadores informais que estão nas ruas lixões são compostos por homens e homens mais velhos, nós temos aqui, dentro das organizações, das cooperativas, as associações e cooperativas, nós temos a figura da catadora mulher, né? Então, a maioria dos catadores são mulheres nas organizações, né? Isso é muito importante, porque a mulher, ela é mais detalhista, ela consegue separar mais os materiais um dos outros. Então, isso acaba gerando uma eficiência maior na separação, um cuidado maior, né? A mulher, ela consegue ter esse trabalho melhor com a triagem, né? Enquanto o homem, muitas vezes, vai para a rua. Quais são os tipos de organizações de catadores? Então, nós temos as cooperativas, as associações e as redes de cooperativas, tá? A cooperativa é aquele modelo de negócio em que todos os cooperados, como o próprio nome diz, está cooperando, todos eles são donos do negócio, né? Eles são donos e eles visam lucro para a sua sobrevivência. Tudo aquilo que eles vendem, que arrecadam, que recebem de doação, eles rateiam entre eles, guardam ali mais ou menos 10, 15%, 5%, uma taxa de rateio para manutenção de luz, água, telefone, seja o que for de gastos fixos, e o restante eles rateiam entre os cooperados, todos têm direitos iguais. Jorge, mas não tem o presidente, tem ali o tesoureiro? Sim, são funções, mas os direitos são os mesmos, tá? Ah, mas então quer dizer que um trabalhador que trabalhar 8 horas e um trabalhar com 4 vai ganhar igual? Não. Eles têm direito à mesma arrecadação. Porém, é claro que ele pode firmar na cooperativa a produtividade. Aquele que trabalhou 8 horas ganha por 8 horas. Aquele que trabalhou por 4 ganha por 4. Aí cada cooperativa, dentro do seu estatuto social, vai colocar esse regimento, tá? As associações já são entidades sem fins lucrativos, né? Toda associação, ela é uma entidade de direito privado, porém sem fins lucrativos. Então não tem essa figura do lucro, né? Mas nós temos várias associações de catadores, né? Que eles são associados e a cooperativa paga um custo para o catador, né? Então, o custo para aquele associado, um repasse, né? Mas na contabilidade existe uma diferença básica, né? Então, isso tem que ficar muito claro. É importante que essas duas entidades tenham um contador para fazer a contabilidade dessas duas organizações. E nós temos também a rede de cooperativas. O que são as redes? É aquele agrupamento, por exemplo, tem redes, igual aqui em Goiânia, nós temos a rede Uniforte, que reúne cerca de 7, 6, 5 cooperativas, né? Ele tem um grupo de cooperativas, então ela que vai perante o poder público representar esses vários grupos, tá? E nós temos duas entidades muito famosas no Brasil, que é o Movimento Nacional dos Catadores e a Associação Nacional dos Catadores, que é a ANCAT. Então, tanto o movimento quanto a associação dão suportes para as várias cooperativas. Então, se no seu município vai ser montada uma cooperativa ou uma associação, qual que é a dica que eu dou? Entre em contato com esses grupos, né, o movimento e a Associação dos Catadores, para dar amparo e apoio às suas organizações, tá? Inclusive, a ANCAT tem uma plataforma, eu escrevi ANCAR, mas é ANCAT, pessoal. Uma plataforma de capacitação e logística reversa. Então, o catador entra na plataforma, se cadastra ali, né, ele tem material educativo, tem vídeos, tem palestras. A ANCAT promove o Atlas da Reciclagem também, que vai ficar como bibliografia do nosso curso, tá? E onde o pessoal pode buscar mais informações de apoio. E quais são as políticas públicas que explicitam o papel dos catadores e das cooperativas? Então, a grande política é a política nacional. De cima embaixo, ela vai estar valorizando a figura do catador de material reciclável de baixa renda. Porque se eu reúno um grupo aqui de classe média e separo, e cato e vendo, eu sou catador. Porém, eu não sou um catador de baixa renda. Então, os benefícios públicos dos recursos públicos, das políticas públicas, elas focam naquele catador de baixa renda, tá? E é ele que merece toda essa inclusão socioambiental, tá? O outro arcabouço legal importante, né, outro instrumento do arcabouço legal, é o programa da coleta seletiva solidária, que eu já falei, criado pelo Decreto Federal 5.940 de 2006. Nós tivemos também o programa Cataforte de capacitação. Tivemos o programa Catasol, de capacitação em economia solidária para essas organizações.
E atualmente, o mais atual é o programa Procatador, que foi promulgado pelo decreto 11.414 de 2023, e foi criado recentemente também uma comissão para promoção desse programa. Então, são políticas, são programas que você na sua cidade pode ficar atento, buscar editais, buscar financiamentos do governo federal, inclusive verbas a fundo perdido. Por isso eu falo, é importante que o município apoie uma cooperativa com CNPJ, gente. Tem que ter um estatuto. Joyce, mas nós somos apenas 7. A partir de 7 você já consegue montar, porque antigamente você só conseguia montar uma cooperativa com 20 catadores. Hoje não, a partir de 7 você já consegue montar. Tendo o CNPJ, você monta um projeto e capta uma verba pública. É diferente do que uma entidade, uma empresa que não consegue captar uma verba pública, já que a política nacional foi criada especialmente para esse público no que diz respeito à coleta seletiva nos municípios. E quais são os benefícios que as organizações e os catadores vão ter, né? Primeiro, gente, a segurança do trabalho. O catador que está lá na rua, ele está exposto a sol, chuva, assalto, fome, acidente no trânsito, doença, é uma série de problemas. Quando ele está dentro da cooperativa de um galpão, ele tem EPI, ele está protegido do sol, da chuva, o material dele está separado ali no canto certo, seja do papel, do vidro ou do metal, tá? Ele tem melhores condições de saúde. Por quê? Porque os próprios agentes de saúde do município podem ir direto na cooperativa ao invés de ter essa dificuldade de ir de casa em casa. Ele já pode tratar esse grupo de forma mais específica, tá? E tem a possibilidade de captação de recursos do governo federal, estadual e municipal. Pode ser contratado. Olha só, se tem uma cooperativa, a prefeitura, ao invés de contratar uma empresa e pagar R$ 100 a tonelada, dos recicláveis para recolher, limpar a cidade, ele pode contratar a cooperativa. Por isso é importante que a cooperativa esteja regularizada, não pode ser um grupo informal. Esse grupo tem que ser capacitado, tem que passar por cursos e ele tem que ter um CNPJ, né? Isso é o que chamamos de pagamentos de serviços ambientais, né? A atividade deles podem e devem ser licenciadas. Então, no momento que tem um licenciamento ambiental, as empresas podem contratar a cooperativa para destinar os seus resíduos, porque essa cooperativa pode extrair ali no Sistema Nacional de Saneamento, né, no SNIS, o chamado MTR, o Manifesto de Transporte de Resíduos, que é a prova que esse resíduo foi transportado. E a melhor administração, você também tem numa cooperativa uma melhor gestão dos materiais que vão ser recolhidos e vendidos, tá? Você tem um maior alcance de alcançar condomínios, empresas, bancos, maiores parcerias, né? As empresas se sensibilizam mais em ajudar uma organização de catadores do que meramente uma empresa, por exemplo. Né? Você tem um aumento do ganho do catador, porque o catador pode vender o crédito da reciclagem por meio da logística reversa. Então, cada venda do catador, da cooperativa, tem uma nota fiscal. E essa nota fiscal tem um valor no mercado. As empresas que têm a obrigação de promover a logística reversa dos seus materiais, eles podem comprar o crédito. E isso significa dinheiro entrando para a cooperativa. Tá? E maior facilidade dos benefícios sociais, benefícios de saúde, habitacionais, educacionais, o próprio CAD único, né? Quem está na cooperativa tem uma facilidade, ele está mais amparado, né? E a possibilidade de captar verbas também por meio de termos de ajustamento de conduta, os TACs dos ministérios públicos. Então, é muito se é difícil você fazer a coleta seletiva, ou a catação do material lá na rua, na cooperativa ele é mais fácil, ele possui mais benefícios, tá? E a capacitação dos catadores no desenvolvimento do empreendedorismo sustentável e solidário. E quais são as estruturas dos galpões, né? Dentro do galpão tem que ter uma área que o caminhão vai adentrar e vai despejar os seus materiais, tá? Uma área em que ele despeja o resíduo, que é separado, então vocês veem na figura de baixo, o material está passando pelas mesas de separação, as esteiras ou mesas. Daqui um catador separa o papel, o outro plástico e por aí vai. Coloca nas bombonas e das bombonas leva para a prensa para poder fazer os fardos e então vender e ser expedido em um outro caminhão. Então, basicamente, que está uma figura, pessoal, tem uma figura de uma cooperativa totalmente mecanizada, parcialmente mecanizada, vamos dizer assim, tá?
Então, o material vem para uma moega aqui, ela passa na moega, cai na esteira, os catadores separam o que interessa, o que não foi separado e ficou na esteira vai para um triturador, e esse triturador, se é resíduo bruto, composto por orgânicos, rejeitos, então o que cai aqui vai cair os rejeitos e os orgânicos. Se o catador tirar os rejeitos, ficar só orgânico, esse orgânico pode ir para a reciclagem. E o reciclável vem aqui para ser compactado, prensado e levado para a indústria. Por hoje é só e nós nos vemos na próxima aula.